aí, povo de Deus! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está aí ouvindo ou assistindo o podcast do Jonas. Se você é novo por aqui, então deixa um like aí, comenta, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Spotify, segue a gente no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Se você já é da casa, sabe aí que nós estamos aqui no Manhã com Deus, lendo sempre um capítulo aqui das Escrituras, comentando um pouquinho, falando um pouquinho, enfim, fazendo aqui quase que um devocional aí juntos. E nós chegamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Agora Paulo ele vai trazer aqui pra gente um exemplo. Ele vai exemplificar o que ele está falando. Nós morremos com Cristo, fomos crucificados com o Senhor, somos nova criatura. Esse de fato ser salvo por Cristo, agora Paulo ele vai exemplificar isso pra gente. Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Em outras palavras, olha o que Paulo ele está dizendo. Gálatas insensatos, vocês que estão ouvindo aí insensatos, foi a sua esperteza, foi a sua mente perspicaz, foi o seu grande entendimento, foi a sua bondade do seu coração, foi isso que te fez ser salvo? Foi isso que fez o Senhor te encontrar? Ou foi pela fé em Jesus Cristo quando você percebeu que você era simplesmente um pecador miserável? É basicamente isso. Às vezes nós estamos aí achando que nós somos encontrados pelo Senhor por causa de, né? Porque eu pensei, porque eu li, porque eu raciocinei, porque eu sou bom, porque meu coração é lindo. Esquece! Todos nós somos miseráveis pecadores, carentes da graça do Senhor. Então, Paulo está falando aqui aos Gálatas, não sejam insensatos. Vocês foram chamados pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo. É pela fé nele. Aí vocês começaram pelo Espírito, pela fé no Senhor, e agora vocês querem levar tudo no seu esforço próprio, na força do seu braço? Não dá, né? Versículo 6. Considerem o exemplo de quem? Abraão, né? Como sempre. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aqui são dois coelhos com uma cajadada de pau. Primeiro é a questão de, será que os gentios também podem participar dessa fé? Aqui ele já está falando o quê? Essa fé de Abraão, quando Deus ele falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mediante a fé. E ali a fé de Abraão, obviamente lá no contexto, era nesse filho aí, nesse herdeiro, no filho da promessa, que depois a gente sabe lá que foi Isaac. Mas o que Paulo está defendendo aqui para a gente é que aqueles que têm a fé de Abraão, aqueles que têm a fé não em Abraão, mas a fé de Abraão, e a fé de Abraão em quem? Em Cristo, num Deus que faz as coisas fora do nosso mérito. Abraão já tinha quantos anos quando ele teve o filho? Então não tinha mérito nem dele, nem de Sara, era algo que realmente só Deus podia fazer. Então aqueles que têm a fé de Abraão, ao ponto de Abraão ir lá e subir no Monte Moriá para sacrificar o seu próprio filho, olha a loucura. Aqueles que têm essa fé, a fé em Jesus Cristo, uma fé realmente, totalmente nele, sem reservas, esses é que são descendência de Abraão. É isso que Paulo está defendendo.
Então, essa descendência de Abraão, ela não é mais étnica, ela não é mais uma questão da circuncisão apenas. Agora, ela é uma questão também muito superior, que é a fé em Cristo Jesus. Então, nos faz ser esse povo de Deus, esse povo escolhido do Senhor. Então, essa é a primeira questão aqui. A segunda questão aqui de Paulo é justamente em relação... Gente, vocês foram salvos pela prática da lei? Não dá. Pela prática da lei, ninguém é salvo. Esqueça isso. Vocês foram salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isso é uma coisa muito difícil para nós. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados desde sempre, desde quando você nasceu, desde quando eu nasci, buscar as coisas pelos nossos próprios méritos. Você tem que fazer isso para você ganhar aquilo, você tem que fazer isso para você ter aquilo, você tem... E a nossa sociedade, ela funciona dessa forma. Em algum nível, isso é bom. Não estou aqui falando contra a meritocracia, obviamente, há muitas coisas, há muitas questões aí que é importante essa questão do mérito. O problema é que nós fomos ensinados assim a vida toda, só mérito, 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 e aí, de repente, nós somos apresentados a algo que não conta com nenhum mérito nosso, porque nós não teríamos mérito nenhum, de jeito nenhum, conseguiríamos pagar essa dívida, a dívida do pecado, a dívida de ir contra Deus, a dívida de fazer com que Deus ele ficasse irado com a humanidade. Nós não tínhamos condições nenhuma. E aí, então, nós, que fomos sempre ensinados no mérito, agora estamos diante de algo que não tem como ter nosso mérito, é só fé em Jesus Cristo. É Ele que faz por nós, no nosso lugar. Então, isso às vezes é muito difícil da gente conseguir lidar. Essa é uma das grandes questões do Evangelho nos dias de hoje. Então, é importante, muito importante aqui o que Paulo ele está querendo dizer. Não quer dizer que nós vamos viver uma vida de libertinagem. Mais para frente, Paulo ele até vai entrar nisso, aí vai acabar com todo o pensamento de libertinagem que pode estar aí na nossa cabeça. Não é isso, mas o que ele está dizendo não é a prática que te faz, mas é quem você é que te faz praticar aquilo que Jesus Cristo colocou para a sua vida. Que é maravilhoso. Versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ser ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, ao seu descendente, dando-se a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Isso daqui, calma, que isso aqui parece confuso, mas é zero confuso. O que Paulo está dizendo Deus ele já tinha ratificado, ele já tinha assinado um testamento, um contrato com Abraão, e falando sobre o seu descendente, que aí Paulo ele vai aqui fazer uma interpretação para a gente, dizendo assim, não falou descendentes, hein? Falou descendente, então está falando de Cristo. Então ele já está querendo nos apontar para esse lugar. E aí, Deus ele falou isso com Abraão antes da lei de Moisés. Então, na cabeça do povo de Israel, do povo judeu, a lei vem antes dessa primeira promessa, mas não. Então, por quê? Porque a lei vem depois, que Moisés ele vem depois com a lei. Então, o que Paulo está defendendo aqui Deus ele já tinha estabelecido um plano com Abraão antes. Depois, obviamente, que vem a lei tem a sua importância, a lei tem o seu tempo, a lei, a importância máxima dela é mostrar o quanto nós somos pecadores, porque a gente olha na lei e não consegue cumprir aquilo lá, a gente se esforça, esforça, esforça e não consegue cumprir. Então mostra o tanto que nós somos pecadores e precisamos do sacrifício de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo Deus não foi pego de surpresa nisso. Ele não fez uma lei para ver se vocês iam conseguir obedecer, para depois ele mandar Jesus Cristo. Não. O Jesus Cristo já foi pensado muito antes. A ponto de que não nessa carta, mas Paulo ele vai dizer que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então ele está dizendo, o primeiro contrato já estava estabelecido com Abraão, de um contrato que é mediante a fé. A lei vem depois, ela tem seu tempo, ela tem sua importância, mas o que Deus já tinha estabelecido antes estava estabelecido e não tem como você mudar isso. Então é isso aqui. Parece meio confuso, mas é basicamente isso que Paulo está dizendo. Versículo 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Versículo 19. Qual era, então, o propósito da lei?
foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Promessa de viver mediante a quem? O descendente, Jesus Cristo. Amazing Grace, aqui é sensacional. A lei foi um tutor. A lei foi um período da história. Por que ela foi dada? Por causa da transgressão, porque o homem tinha que... Deus ele colocou ali a lei para ir mostrando para o homem ao tanto que você é capaz de transgredir, ao tanto que você é capaz de pecar contra mim, ao tanto que você é capaz de ir contra mim. Então a lei é um tutor. Ela, até algum nível, um tutor é o quê? Para uma criança. Até algum nível ela vai te ajudando ali. Mas quando você chega à maioridade, você já não precisa mais do tutor. Agora você tem a capacidade ali de escolher as coisas. E o que é que Paulo está dizendo? Vocês que agora estão mediante a esse novo testamento, essa nova aliança, uma aliança que agora é em Cristo, vocês não precisam mais do tutor que é a lei. Não precisa mais alguém pegando na sua mãozinha, não. Porque agora o próprio Deus está em vocês pelo Espírito Santo de Deus e, de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus ele disser, você sabe como que você tem que agir. Você não precisa mais de um tutorzinho, não, porque o próprio Deus está dentro de você, que é o Espírito dele. Amém? Que Deus te abençoe e nos abençoe. Que você tenha um dia abençoado aí para a glória de Deus. Se Ele permitir, nós possamos estar juntos aqui amanhã lendo a poderosa palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão!